Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui. Oh, não estou conseguindo. Marcos entrou. Ou tá entrando, né? Peraí. Vocês estão vendo? Marcos, você tá aí? Fala, Acabei garoto. de chegar. Você tá vendo a minha tela ou você só tá me vendo? Os dois. Você na tela pequena e a tela do computador. E assim, continua? Normal. Você e a tela do computador. Perfeito. Então eu vou começar porque a gente tem 40 minutos de Zoom. Você tá bem? Tranquilo, obrigado. E você? Valeu. Então vamos embora. Então, basicamente, tudo que tiver essa caixa preta aqui com um percentual ou alguma coisa, fui eu que escrevi. E esses resultados, o próprio Google que dá, é referente à média, né, das respostas, das alternativas. Então, eu fiz uma pesquisa, fazendo algumas perguntas, e que vai ter algumas coisas aqui. As perguntas vão estar aqui. E basicamente eu estava preocupado, não, eu queria fazer uma construção de pensamento, e obter algumas respostas. E o interessante, quando você monta pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer isso na época da faculdade, que mexia com pesquisa. Às vezes você põe uma outra pergunta para ver se está alinhado com as respostas anteriores ou se mostra um pouco uma confusão assim. E a ideia da pesquisa é exatamente essa, de você avaliar. Às vezes você pega um detalhe numa pergunta que você não pegou em outra, sabe? Então é interessante por aí. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu achei que foi um dado muito legal foram 75 pessoas, tá? Personagens. Aqui nessa pesquisa não me interessa homem, mulher, não entrei nessa questão. Mas a faixa etária, sim, porque a faixa etária diz muito sobre o tempo de carreira, o tempo de maturidade, de conquistas e etc. Então, basicamente, a gente tem aqui 68%, que nada mais é do que a soma do verde com o roxo, né? Então, 36%, 36 a 40 nesse verde opa, e 28, no 41 a 45. Então, 68% estão acima de 36 anos, né? Ô, Sila, só para uma observação. Pode falar. Você consegue trocar a página e ir para do gráfico, por favor? Tá na primeira do ADF ainda, para eu ter acesso às informações dos dados. Uai, eu tô mudando, não tá mudando aí? Não, não foi, não foi. Nem agora? Agora foi, agora foi. Ah, eu acho que eu entendi. Então tá, então desculpa. Agora me fala uma coisa, assim, ele muda não, ele fica parado, né? Tá parado, Tá bom. tá. Então vai ter que ser assim. Não tem problema. Deixa eu aumentar aqui. Bom, então aqui é o seguinte, 40% é o verde das respostas.
36 a 40 anos, 28% o vinho de 41 a 45. Então, eu somei aqui 68% só para a gente entender quem que é a média, a maioria. É você que está com o microfone aí, Marcos? Adriano, o Adriano. Adriano, porque eu não estou vendo, eu estou só olhando. Põe no mudo aí, por favor. Eu nem vi você, boa noite. É porque eu não estou olhando quem está aí dentro, quem tá entrando aqui. Então, esse primeiro slide é sobre faixa etária, tá? 40% mais 28. Então, acima de 36 anos para mais, tá? Sem problema algum. Beleza. Oh, 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 oh. Ah, aqui. Por que que... É que você abriu o chat aqui, cara. Curiosamente, você... Peraí. Calma aí, turma. É que eu tô apanhando aqui. Beleza. Mudou aí? Mudou, né? Foi, mudou. Tá. Então, aí a segunda pergunta, há quanto tempo você trabalha como personal? Então, você viu que eu escrevi aqui em preto, né? Profissionais experientes. Por quê? 57% dos 75 estão acima de 10 anos como personal. Então, isso diz um pouco sobre o público. Você vê aqui, tem eu sei que até quem é a Físio, que respondeu, 26 anos. Você vê que um é menos de um ano, cinco pessoas só de 6 pontos, tem 1 a 3, então não tem muito recém-formado. Então esse público é bem o público do ADF, que sempre foi uma galera mais velha, que está buscando se aprofundar mais, que já passou a época da moda, que hoje quer dar mais base para o trabalho, já passou por muita coisa no fitness, aquele papo todo que vocês sabem. Então, 43 pessoas, 57% é personal trainer há mais de 10 anos. Todas essas informações são importantes na hora do fechamento lá na frente. Bom, aí eu fiz uma pergunta falando assim: você trabalha como personal apenas 40%, 41%, personal e outra função na área 29%. Então, outra função na área, um exemplo, o cara é um coordenador de musculação, o cara sei lá, outra função na área, né? Qualquer coisa, o cara tem trabalha numa assessoria, trabalha com natação, trabalha enfim, qualquer coisa na área. A terceira pergunta, que é a terceira alternativa que eu pus, é personal e outra profissão fora da área, tá? Então, só duas pessoas, super pouco. A quarta, personal mais sócio proprietário de estúdio, que era isso que me interessava. Personal, outra função na área e sócio proprietário. E olha que interessante, quando você soma 40%, 40% mais. Não, dá até mais, eu errei essa conta, eu só somei. Eu errei essa conta. Se alguém quiser somar, porque o correto. Ah, não. Não, tá certo. É 41 mais 29, sócio proprietário e personal. É verdade que eu poderia ter somado aqui o personal fora da área, aí daria quase 90%. Mas esse 70,6 é a soma do personal mais sócio proprietário. Por que eu fiz essa pergunta? Para falar assim, bom, 70,6 é personal. Se o cara é proprietário de estúdio, é a realidade de muitos de vocês, o cara tem um estúdio, mas ele continua atuando como personal. Ele não é o dono que não atua. Inclusive, é muito raro ter esse público, né? Então, eu só queria validar o cara falar, eu sou personal, mas eu também tenho uma outra renda, tô tentando outra coisa, enfim.
Aí tem educador físico online, um professor universitário, massagem, físio, e um personal e que também é professor universitário. Esse daqui eu também não somei. Então, basicamente, é um público, como eu disse, 36 anos, basicamente personal, há mais de 10 anos. Então, é um pessoal que não já viu muita coisa. Então, eu acho que daqui para frente as respostas são muito interessantes, porque a gente tem esse público. Não é uma galera que está começando, não é uma galera que, enfim, que faz um monte de coisa e não, a galera realmente trabalha como personal, que era basicamente o objeto da minha coleta. E aí eu fiz, aí eu comecei a entrar nesse assunto. A sua principal fonte de renda vem do personal? 77% sim, né? Então, provavelmente esses 17, esses 22%, pode ser um massagista, fisioterapeuta, professor universitário, o cara que tem, às vezes o cara é personal e trabalha numa empresa da família, então a principal fonte de renda dele não é do personal. Mas, de novo, é um absurdo, 77% é um público que eu queria, né? Que eu queria. Tá todo mundo acompanhando aí? Alô? Por Alô? aqui sim, sim, tudo certo. Beleza. Beleza. Aí é o seguinte, eu fiz uma outra pergunta. Você trabalha, eu queria entender se era atendimento presencial, atendimento online, aulas online que cresceu muito, ou talvez tenha nascido na pandemia, e aí planilhas, né? E aqui, depois eu fiz um lance do ambos, porque a gente vê muita gente dando aula online, passando planilha, né? Com essa coisa de vender planilha no Instagram, enfim. E olha que interessante. Desse grupo, já tem mais da metade fazendo as duas coisas. Então, é curioso, porque talvez essa galera esteja também dando aula online, e aula online é personal. Porque lembra dos 70% ali? É personal, beleza. Mas a galera realmente está dando aula online ou planilha como um complemento de renda. Então, esse dado aqui também é interessante. E, de novo, eu estou fazendo porque lá na frente a gente consegue juntar essas informações e vai ver que dá uma certa. Dá para a gente pensar bastante coisa e daria para discutir bastante coisa aqui, numa próxima oportunidade. Próxima pergunta, que é muito importante. Eu fiz assim: quantos alunos fixos você atende atualmente como personal? Olha que curioso. Eu somei de 11 a 20, deu 38%. Ganhou. E mais de 20, tem 20%. Então, o que que eu fiz? Eu somei de 11 até mais de 20 alunos. Por quê? Eu queria mostrar já que o grande problema, o seu principal ativo, e que pouca gente cuida disso, é o tal do tempo. Não é o número de alunos, não é o quanto cobra, a mente do professor, para não ficar falando de outras áreas, nunca acha que o que eu estou falando é exclusivo da educação física, não é, mas eu estou falando da educação física, do esporte, enfim, da nossa área. Então, a maioria aqui tem mais de 36 anos, mais de 10 anos trabalhando, a grande fonte de renda é do personal, e a maioria, 58,7, tem mais de 11 alunos. E aqui, de novo, puta, provavelmente tem aluno de online, enfim, aí eu não discriminei isso. Mas, de novo, você vê que não é uma turma com pouco aluno, né? Tem um pessoal que realmente trabalha bem, que diz outra coisa, fala também sobre precificação, sobre essas coisas. Aí eu entrei na parte de finanças e estabilidade.
Educação financeira, basicamente. Você se sente seguro financeiramente hoje? Olha que interessante. Essa primeira resposta, 34% respondeu sim, tenho estabilidade financeira. Eu já antecipando, quando você vê as próximas perguntas, as próximas respostas, você vê que não é bem por aí. Nessa pergunta, 34%, que para mim já é um número legal, fala, eu tenho estabilidade financeira. Só que depois que você vai ver a parte de investimento, você vê que não tem como ter estabilidade financeira. Mas eu respeito, cada questão tá tudo certo. Mas olha aqui, eu somei 40 mais 28. Então, 68% ou se preocupa ou corre atrás do rabo todo mês. Por quê? A pergunta é: você se sente seguro financeiramente? Não, sinto que estou sempre correndo atrás e tenho medo do futuro. De novo, o cara tem medo do futuro com mais de 10 anos de mercado, mais de 11 alunos e acima de 36 anos. Então, de novo, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, eu falei, meu, eu não estou nem aí pro teu nome, você não precisa se identificar, só responda que é para reverter para vocês mesmo, para gente, né? Para fazer alertas, para pensar, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Mas daqui são dados, né? Claro, não tem. Então, olha que interessante, 68% demonstrou preocupação e medo do futuro, com mais de 11 alunos. Ou seja, olha que interessante, aqui a gente já começa vendo que a maioria não tem tanto tempo, não tem tanto tempo. E lá na última das últimas perguntas, é a mesma pessoa que responde que tem medo do cansaço, de não aguentar ficar fazendo isso por muito tempo. Não tem, morre de medo do futuro, mas também não tem muito tempo, porque tem aluno. Então tem uma estrutura aí bagunçada. Você está ocupando o seu tempo, mas você não está fazendo grana suficiente, ou até tá, mas o que você está fazendo com esse dinheiro? O tempo está passando, você já tem mais de 36 anos, e uma coisa que você não muda é o tempo. Você não consegue aumentar. O seu tempo é igual ao meu, de horas, enfim, né? Então, tem questões aqui interessantes. E, de novo, quero reforçar, cara, que eu consegui, graças a, e agradeço a todos que responderam, foi aumentando com o tempo. Cara, 75 respostas, com toda a humildade, eu vou te falar, eu me formei na USP, tem muito artigo que não tem esse N aqui, viu? De verdade, era muito difícil a gente conseguir N. N é, né, o povo que responde. Então, 75 profissionais é um número relevante, viu? Não é pouca coisa, não. A comunidade tem agora deve ter uns 200, podia ter aumentado isso, mas tudo bem, 75 já é bacana. Vamos lá, para a próxima. Estou com 16 minutos, hein? Precisa ser 40, tá? Porque depois eles cortam. Então, aí eu fiz uma outra pergunta. Você tem um controle financeiro organizado? Aí essa pergunta eu acho animal. Aí olha que interessante, cara. Mais da metade, 42 pessoas responderam sim, acompanho ganhos e gastos regularmente. Ou seja, ela tem uma noção do que entra e do que sai. Mais ou menos, mas interessante a resposta. Eu diria que essa resposta, ela sabe, a pessoa, quem respondeu sabe muito, provavelmente sabe realmente os ganhos, o quanto varia, vai ter uma média, e os gastos, ele sabe muito os gastos grandes. Aluguel, parcela da casa, parcela do carro, enfim, quanto que esses gastos grandes. Onde está o, o ralo, né? Para variar, são nos gastos pequenos, tal. Então a pessoa trabalha muito, faz grana, e eu chego nessa parte de grana. E olha que interessante, essa pergunta, por isso que eu escrevi aqui, mais da metade acompanha os gastos. Então é esse o problema? Tá claro que não, provavelmente não.
não é um problema sobre. Eu falo isso no curso de educação financeira, quando eu dava, vou voltar a dar. Não é sobre você anotar todos os ganhos, todos os gastos, um cafezinho que você tomou e vai mudar a tua vida. Não vai mudar nada. E aqui está realmente só reforçando o que eu sempre falo, que a questão é a mente financeira, que não tem uma mente financeira. E outra coisa, que eu tenho que abrir um parênteses aqui. Eu sempre falo isso e continuo falando. A área de educação física, a gente pode ser crítico, a gente pode falar um monte de coisa, mas ó, se tem uma galera trabalhadora que começa a trabalhar às 5 da manhã, vai até às 10 da noite, se preciso, trabalha de final de semana, ainda treina, ainda compete, ainda é apaixonado pelo que faz. É impressionante esse público. Por isso que eu falo, é uma galera que tem um potencial absurdo para mudar a vida. Só precisa sentar a bunda, se acalmar, pensar e ter a informação. Eu tenho experiência de vários caras que fizeram coisa de educação financeira comigo. Quando você pega o cara e explica e põe no trilho certo, é impressionante. O cara é um avião. Porque ele simplesmente. O cara é trabalhador, o cara é honesto, cheio de energia, é saudável. E a hora que ele descobre um novo plano, ao invés de ficar vivendo dia após dia e reclamando do CREF, a hora que ele cria um plano, ele participa de um plano, o cara muda a vida dele em 1 ano, 2 anos. É impressionante. Impressionante. Aqui está só reforçando isso. Não basta, não diz muita coisa acompanhar ganho e gasto regularmente. Vocês estão comigo aí? Opa, seguimos. Tô Não aqui. dorme não, hein? Não dorme não, hein? Vamos lá. E aí eu perguntei aqui, como você cobra pelo seu serviço como personal? Você vai entender o que que eu quis dizer aqui, o que que eu escrevi. Pacote mensal fixo, olha que interessante, 64%. Então, é, é, diria planos semestrais e anuais aqui, deve ser a galera proprietária de estúdio, por sessão avulsa. Por sessão avulsa, entenda, sei lá, o cara deu uma aula, já cobra, é algo assim, porque eu fiz essa última aqui, que eu fiz assim, ó, depende do aluno. Faço a soma das aulas e envio a cobrança. Nem quis entrar no lance de ser antecipado, ou seja, começou o mês, dia 1, falar, fulano, você vai ter 8 aulas, deposita as 8 aí, ou deposita 6, que é a compra do horário, e se você fizer mais 2, você paga as 8, ou você cobra sempre um 80%, sei lá. Aí é precificação que eu ainda quero discutir isso no futuro. Mas o interessante é o seguinte, pacote mensal fixo. Pelo que eu entendo, aqui é o seguinte, você tem um aluno de personal, o cara vai cobrar R$ 1.500 por mês, então tá. O cara fica pagando R$ 1.500 por mês, fazendo aula ou não, não sei o quê. O que me preocupa aqui é, será que, dado todas as respostas anteriores e as que estão para frente, será que a galera cai no erro? Entenda erro, é a minha opinião, né? Você cobra quanto você quiser, você faz o que você bem entender e, na real, eu desejo que você ganhe muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais você me ajuda, na real. O pacote mensal, será que ele é mais barato? Será que, em troca da pessoa falar assim, olha, vai ter feriado, vai ter não sei o quê, eu cobro por mês fechado. Será que ele, na minha opinião, será que ele cai no erro de fazer mais barato? E por que que eu falo mais barato? É um erro. Porque a gente tem uma janela de oportunidade. Não tem jeito. Janela de oportunidade é o seguinte: você tem tantas horas para trabalhar no dia. Não adianta falar, quem tem aluno 2 da tarde? Eu e mais 3 caras sortudos. A maioria não tem aluno à tarde. Eu também, tem dias que eu tenho, tem dias que não. Mas, cara, onde que você bomba? 7 da manhã.
Quer trabalhar às 6? Ótimo. Quer trabalhar às 5? Ótimo. Quer trabalhar às 9 da noite? Ótimo. Aí é com você. Mas o fato é, a procura está aí, nos extremos e hora do almoço, né? Então, você tem, qual é a tua janela de oportunidade? Quantas aulas você tem, colocando ainda deslocamento, dependendo da região, dependendo de onde você trabalha, se é academia, se é, enfim, depende, o Brasil é muito grande também. Então, se você está fazendo um pacotão mensal com todo aluno, mas você está jogando o teu preço mais para baixo, você vai encher os seus horários e vai descobrir que isso não vai te satisfazer financeiramente. Então você tem que. Então é por isso que eu escrevi aqui. Será que pacote mensal é mais barato? Por isso que eu quis dizer, tá? Mas tá aqui, ó. 64%, bastante gente já cobra um valor fixo, tá bom? Eu tenho alunos, eu tenho alunos o pacote mensal fixo e o final aqui depende do aluno, mas eu faço muito esse negócio de, olha, se aconteceu o que aconteceu, você tem que pagar um mínimo de hora por mês para mim. Se você vai viajar, não é sobre aula dada. Eu não vendo aula dada. Eu vendo o meu horário para você. Então, se você desmarca e eu não vou ficar ligando desesperadamente para alguma pessoa para encaixar. Meu, quem desmarcou a aula foi você. Se acontece algo comigo, aí eu geralmente não cobro. Mas eu consegui impor uma, um discurso que o que você compra de mim não é o meu treino, não é o meu treino, é o meu horário. E aí eu vou lá e te dou o treino. Então, se eu faço pacote mensal ou faço a soma das aulas, que está muito mais para o último aqui do que o pacote mensal. Eu não baixo R$ 1 o valor. Pelo contrário, eu só quero subir preço. Tá? Então, enfim. 25 minutos, hein? Temos 15 minutos. Outra coisa interessante aqui, achei demais aqui. Você vê que é outra coisa que eu acabei de identificar que não é um problema. Você sente dificuldade em precificar seu trabalho? Alguns aqui, ó, sim, sempre acho difícil definir valores. 32%. Não sei exatamente quanto e como cobrar. 62%. Claro, isso aqui bate com os pacotes fixos, que já está definido, né? Então, olha que interessante, quase 10% gostaria que alguém fizesse isso para mim. Isso aqui é uma estratégia aqui que muito boa para discutir, que vai ter no curso que eu estou montando. Esse é o melhor curso do Brasil ever. Aí aqui, ó, aqui começam as contradições. Olha que interessante. Você tem uma reserva financeira para emergências? 57% falou que não tem reserva. Então a pessoa sabe quanto cobrar. A pessoa tem mais de 36 anos. A pessoa tem mais de 11 alunos. Cara, você vai vendo que a pessoa é muito redondinho o trabalho dela. Só que quando começa a falar sobre reserva, não tem. Olha aqui, ó. Eu somei. Ó, olha que interessante. Sim, um valor que me sustenta por pelo menos 6 meses, 44%. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Em teoria, que eu não sei, a partir de por pelo menos, então pelo menos pode ser muito mais que 6 meses, óbvio. Mas se todo mundo tem medo do futuro, esse número aqui é o mais preocupante dessa aula aqui. Se todo mundo tem medo do futuro, se todo mundo tem medo do cansaço, que são as próximas respostas, esse negócio aqui tinha que estar muito diferente, esse resultado. Olha isso. Você tem uma reserva financeira para emergências? Vamos começar lá de baixo. Não. Vivo do que entra no mês. Ou seja, se essa pessoa
ficar doente, acontecer qualquer coisa, for viajar, como é que a pessoa vai andar? Como é que ela vai conseguir investir até nela, cara? Como é que ela vai conseguir construir alguma coisa que dê renda? Difícil. 42% fala assim, tenho alguma reserva, mas não é suficiente. E a primeira é, sim, um valor que me sustenta por pelo menos 6 meses. Mas será que isso te aposenta? Então, no final das contas, mais da metade de 75 profissionais que responderam não tem reserva suficiente, que são as duas últimas, né? 42,7 mais 14,7. Próxima. Faixa de faturamento mensal. Eu até entendo que de 2 mil a 5 mil pode também, porque eu perguntei como personal. O cara pode ter empresa na família, tem aquelas outras questões, o cara trabalha fora da área, trabalha como proprietário de estúdio. Ixi, acabou o tempo? Vocês estão comigo aí? Dois, tá por aqui ainda. Tranquilo, Ó, Ciro. faz o seguinte, se desligar, você me manda um WhatsApp, eu abro outra dessa. Ok? Da minha parte, ok. Não, só um me escrevendo já basta, tá? Beleza. Aí eu Se cair, já. eu aviso. Se cair, você me avisa pelo. Me manda um WhatsApp aqui. Aí eu começo outro e gero outro link, tá bom? Lá na comunidade, beleza? Fechou. Tá, vamos só continuar aqui até cair esse trem aqui. Vocês estão comigo aqui? Então, né? Faixa de faturamento mensal. Então, vamos lá. Aquela história do 11 alunos ou mais, 10 anos como personal, 60% ganha entre 5 mil e 15 mil. Eu não tenho dúvida que realmente a maioria da área está aí, né? Uh, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, com muita... de 5 mil para 15 mil já é porra, já é um range muito grande, né? Mas eu diria, eu chutaria que você pega aqui, ó, 25% está entre 10 e 15, né? 34 é entre 5 e 10, mas não quer dizer que seja 5. Eu realmente chutaria que a galera está entre 8 e 15, 8 e 12. Eu chutaria que é isso, mas não sei. Aqui, ó, 10%, 9,3 ganha entre 15 e 20, e 9 pessoas, 12% ganham mais de 20 mil. Uhum. Aqui eu coloquei como personal. Eu não sei se a pessoa que respondeu como personal respondeu é super possível ganhar mais de 20 mil como personal, mas eu não sei também se o cara tem estúdio, não sei o que, se ele colocou junto aqui. Eu espero que não, eu espero que seja realmente 9 personagens que estejam ganhando mais de 20 mil, espero que seja bem distante de 20 mil. Hoje você consegue poupar. Aqui está aparecendo aqui, ó. Faltam 7 minutos, tá? Hoje você consegue poupar dinheiro todos os meses. Olha que interessante. Eu pego a pessoa nessa questão que contradiz um pouco as anteriores. 62% fala sim, mas o valor varia. Se você pegar aqui 62% fala que guarda dinheiro, mas naquela lá não tem reserva suficiente, um dos grandes problemas está aqui. Além da falta de tempo, está muito no automático e está tomando sempre decisões erradas em relação ao dinheiro. Cobra direitinho, é trabalhador, tem aluno, ou seja, tem uma marca legal, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. Tá claro, isso aqui tá claro, tá? 16% não consegue ganhar dinheiro, que tem a ver com aquele povo que vive com o dinheiro do mês. E o primeiro, sim, sempre guarda um valor fixo, 20%. Não sei se é a mesma galera dos 20 mil e 15 mil, sei lá. Essas duas perguntas interessam antes de acabar essa live aqui, mesmo que depois eu volte para fazer o fechamento, tá? Qual o valor aproximado do seu patrimônio acumulado? Presta atenção nisso, incluindo dinheiro, investimento e bens.
como imóvel e carro. Esses 17%, eu já vou até antecipar, entre 500 mil e 1 milhão e acima de 1 milhão, é casa, é imóvel. Eu vou mostrar para vocês com o próximo slide. Então, basicamente, 30% tem entre 50 mil e 200 mil. Então, provavelmente 30% mais 13, 43, mais 8, 43, 51, 52, 51, vai dar, que é a primeira, segunda e terceira resposta. Não tem imóvel. Porque se tivesse, entraria entre 200 mil e 500 mil, muito provavelmente. Tá? Entre 500 e 1 milhão e acima de 1 milhão. Beleza? Por que que eu estou te falando isso? Pela próxima resposta. Olha o que eu fiz. Eu fiz a mesma pergunta, só que eu tirei imóveis. Porque eu não queria saber, eu queria ver o que você tinha imobilizado, que é imóvel, e o que é investimento. Olha como cai. Eu vou começar de cima, de trás para frente. Mais de 1 milhão, ninguém. Então ninguém tem 1 milhão investido. Mas aqui tem 9,3. Aqui, zero. Aqui, entre 500 mil e 1 milhão, tem 5,3. Tem 4 pessoas. Legal. Aqui, tem 13. Tá vendo como aqui é imóvel? E a maioria tá, em teoria, ainda não tem investimentos. 26%. 26 até 10 mil. Entre 10 mil e 50 mil. É entre 10 mil e 50 mil e quem não tem nada. Entendeu como isso aqui cruza essa informação? É o que não estão fazendo. Não tem um plano financeiro. Não tem um plano financeiro. Tem aluno, tem tempo, sabe cobrar, define, fala que guarda um valor fixo, então tá na cara que é um valor pequeno, ou tirando essa galera que tem 500 mil, 1 milhão guardado. Mas a maioria. Então, assim, quando você vai vendo, cara, você fala, parece que está redondinho, mas na hora de vamos ver, vamos falar sobre o futuro, você fala, tá tudo errado, então. A tua estratégia precisa mudar tudo. Então, é isso que tem que ficar esperto. Aí, medos e planos futuros, claro, tinha que ter essas perguntas. Você pensou em mudar de profissão? Olha que interessante. 50%, 57%. Quero continuar, mas busco novas formas. Como é que você vai buscar novas formas se você não tem tempo? Medo da alta volatilidade dos alunos. Você tem mais de 10 anos de mercado. Os alunos rodam mesmo, é verdade. Mas não é esse o problema. Você mesmo se prova, para mim, que você está no mercado, você vai ficar mais no mercado mais 10 anos, mais 20 anos, ainda mais com essa mão de obra que está vindo, você vai ficar no mercado o tempo que você quiser. 28% não, estou satisfeito como personal. Olha que interessante, a maioria não está quer continuar, mas mais ou menos. Interessante. Acha que o fato de não ter investimento, ter dificuldade para comprar uma casa e não ter investimento, acha que o culpado é a área. E não é. A maioria aqui que ganha 15 mil, 10 mil, não paga imposto. Não paga nem a pau, paga 27,5, que seria a faixa normal de imposto de renda de qualquer cidadão de empresa que tem esse salário. O cara paga um querer que quer ali, 6% no máximo, se é que paga. Então o problema é, o dinheiro está indo para coisas ruins. O problema não é a área de educação física, o problema não é a área do personal. O problema é o teu foco em ter aluno, em querer fazer curso técnico, em não sei o quê, foto sem camisa e não guarda um puto porque não tem um plano financeiro. É isso. O que mais te preocupa sobre o futuro na profissão? Cansaço físico com o tempo. 84%. Cara, então, se você tem medo do futuro, o que você está fazendo pelo futuro, para cuidar do futuro? Pelas questões, respostas anteriores, pouca coisa. Pouca coisa. E você tem mais de 36 anos. O tempo é foda. Onde você gostaria de estar financeiramente nos próximos anos? Vai acabar daqui a um minuto. Construindo um patrimônio sólido e expandindo a minha atuação. Perfeito.
Tá fazendo isso? Não. Tá guardando? Não. Então não vai cair do céu. Se hoje você parasse com o personal, por quanto tempo conseguiria se manter seu estilo de vida? Mais de um ano. Muito bem. Então a galera que guarda dinheiro realmente tem dinheiro guardado. Mas não fica 20 anos, que é o que a gente vai precisar. Por último, menos de um minuto, qual dessas áreas você sente que precisa melhorar? Todas. Isso é interessante. Atendimento, marketing, finanças, expansão para o online, gestão de tempo, produtividade. A última questão, mas eu vou voltar, vou gerar um outro link, tá? 97% das pessoas falam, se tivesse uma carreira, um curso sobre carreira de personal trainer, eu faria, eu teria interesse. Tá dado, né? Vocês estão comigo aí ou acabou? Estamos por aqui ainda, Silas. Caiu ainda não. Eu vou fechar, e aí vocês querem que eu abra outra e aí a gente conversa um pouco? Por favor, para fechar a ideia. Bora. Então deixa eu É, fechar. acho que abre outra. Eu vou fechar e eu posto lá no negócio, tá? Na comunidade. Espera aí.